Muito bem, irmãos. Seguimos aqui com o nosso estudo sobre o tema coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. Você tiver dúvida aí do fio, né, que nós temos seguido, vá aos estudos anteriores para que você possa ter uma visão geral. No entanto, cada um desses estudos que temos feito, eles também podem ser compreendidos dentro do seu contexto, o seu tema, as intenções, aquilo que nós queremos passar para os irmãos, tá bom? O tópico que nós estamos trabalhando é o mandato espiritual. Estamos tratando o mandato espiritual. Falamos sobre os mandatos que o Senhor nos deu ao nos criar, e esses mandatos são o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. Então, já caminhamos aí pelo mandato social, pelo mandato cultural e agora estamos trilhando aqui pelo mandato espiritual. Já falamos a primeira parte na semana passada, onde trabalhamos a questão de forma um pouco mais direta e objetiva da comunhão, E muito embora esse mandato espiritual ele esteja profundamente e diretamente ligado à questão da comunhão, né? Então falamos um pouco sobre essa questão da comunhão. O mandato, irmãos, espiritual, ele trabalha a resposta do homem a todo o ato ou a todos os atos de Deus na criação em relação ao ser humano. Então, o mandato espiritual enfoca, ele traz aqui a resposta do homem a esse relacionamento que o próprio Deus estabeleceu conosco, tá ok? Dentro dessa perspectiva, são três os pontos que eu quero destacar dentro desse mandato espiritual. A comunhão, que nós já falamos aqui, né? É um aspecto fundamental da criação do ser humano, é a comunhão. Deus nos criou para Ele, né? Aquela relação que nós sempre fazemos com os nossos símbolos de fé. Qual o fim principal do homem, né? Então, Deus nos criou para Ele. O fim é glorificá-lo e gozá-lo para sempre, né? Então, fala de relacionamento com o nosso Deus. O dia de descanso, que é um outro ponto que está relacionado com esse mandato espiritual. E a obediência, que é o terceiro elemento dentro desse nosso estudo do mandato espiritual, tá ok? Então hoje nós vamos nos ater ao dia de descanso, tá bom? Fique então atento a isso. O teólogo Van Gruner diz que ao estabelecer a sua aliança, Deus exigiu que a humanidade respondesse de maneira viva, amorosa, dinâmica e fiel. Para Van Gruner, as respostas que Deus exigiu são estipulações pactuais ou mandatos. Ele diz também que o pacto foi feito para ser um instrumento do reino. Essas considerações de Van Gruner são importantes para nós nesse nosso estudo e desdobramento desse estudo do mandato espiritual. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos observar que nessas palavras, né, afirmações aqui de Van Gruner, nós percebemos que Deus nos criou dentro de um relacionamento onde nós respondemos. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando nós cultuamos a Deus, é uma resposta, não é uma ação primária. A ação primária, ela foi de Deus.
Foi Deus quem deu partida nesse relacionamento onde nós o cultuamos. Foi o Senhor quem nos criou, nos trouxe à existência. Nós não éramos, nós não existíamos, o Senhor era. Ou melhor, o Senhor é. Então, o Senhor deu esse ponto de partida relacional. Então, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós, enfim, cultuamos ao Senhor, não é que nós estejamos tomando a iniciativa de cultuar ao nosso Deus, nós estamos respondendo a uma ação que Deus, vou usar esse termo, startou em nós ao nos criar, porque Ele nos criou para Ele. Então, há aqui um aspecto também de aliança, nós vamos falar um pouquinho, nós não vamos ter como nos ater a vários pormenores tão importantes aqui, ficarão para outras meditações, outros estudos, mas o elemento da aliança que Deus estabeleceu com o homem é um elemento muito importante nessa compreensão. O Senhor nos fez dentro de um relacionamento de aliança, um vínculo, um laço, onde o Senhor é Deus e nós somos os seus servos, suas criaturas, e vivemos dentro de um relacionamento de aliança, onde o Senhor não espera no sentido de que Deus fique lá passivamente esperando que nós façamos alguma coisa, mas onde Deus, sim, exige de nós uma resposta a essa partida criacional e relacional. Então, é fundamental entendermos isso. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. E o relacionamento é cultual. Nós devemos cultuar ao Senhor. E aí precisamos quebrar, desfazer certos paradigmas, porque dentro do evangelho que temos vivido hoje, dentro de algumas construções, algumas palavras elas estão tão sobrecarregadas de uma diminuição, de uma redução do potencial que aquela palavra de fato tem. Nós vivemos um reducionismo muito grande, né? Eu sei que fica meio reducionismo muito grande, mas é porque foi se reduzindo tanto o que é comunhão com Deus, o que é relacionamento com Deus, o que é culto com Deus, que sobrou uma coisa que tem ficado muito distante do que de fato é comunhão e vida com Deus. Uma pobreza relacional muito grande, muito grande. Então, por exemplo, quando falamos culto, algumas pessoas vão ficar retidas, contidas naquela expressão religiosa de aspectos litúrgicos, de louvor, de cantar apenas. O Senhor nos criou para cultuarmos a Ele com a vida. Para nós cristãos, e dentro de uma experiência reformada, tudo que o crente faz deve ser culto. Culto. O exercício de pai deve ser um culto ao Senhor. De mãe, de esposo, de esposa, culto ao Senhor. Ou seja, expressões agradáveis a Deus e que glorifiquem e exaltem o nome de Deus. Culto. Deve ser isso em nossas vidas. Então, o Senhor nos criou dentro dessa dinâmica para o cultuarmos. O Senhor criou a família para que a família mantivesse comunhão com o Criador. Quando voltamos aqui ao início,
falando de natureza humana, buscando trazer de volta esses elementos essenciais para a compreensão de quem somos, de como devemos viver, nós nos deparamos com essa realidade maravilhosa, libertadora, de uma magnitude linda e fantástica do que é vida com Deus, comunhão, culto ao Senhor, e não esse reducionismo que nós temos em nossa época do que é relacionamento com Deus. Deus tomou a iniciativa de nos criar, e nos criar à sua imagem e semelhança, nos criar com condições de nos relacionarmos com Ele, Ele, com grande poder e de maneira soberana, criou todo o universo, todas as coisas. O reino de Deus é o reino sobre todas as coisas. E o Senhor nos criou, distintos de toda essa criação. A sua imagem e semelhança nos criou, para que pudéssemos de maneira racional cultuá-lo, sabendo, tendo conhecimento de quem Deus é e assim reverenciando o Senhor. O Senhor nos criou, irmãos, com condições de responder ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. Nós não existíamos e o Senhor nos gerou. Fomos gerados no amor de Deus. Fomos gerados no seu ato soberano, criacional. Fomos gerados no conselho da Trindade, que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Precisamos parar e pensar só um pouquinho sobre isso. Se há uma grande gratidão em nossas vidas, um amor e um apego pelos nossos pais, que teoricamente, falando assim de maneira natural, nós dizemos nos deram a vida, o que nós deveríamos render, ou que sentimento deveríamos ter por aquele que criou os nossos pais, os pais dos nossos pais, e por aí vai. Ou seja, aquele que nos trouxe a existência. O Senhor nos criou com condições de respondermos a esse amor, e a resposta é comunhão. É comunhão. E comunhão é muito mais do que levantar as mãos e dizer glória a Deus. Comunhão tem a ver também com obediência. Obediência ao Senhor. Meus irmãos, essa resposta que nós damos então, ela está vinculada ao pacto, à aliança, ou seja, Deus nos criou dentro dessa aliança, dentro desse laço, onde nossa parte e resposta, ela está atrelada ao vínculo que o Senhor criou comigo e com você, criou com Adão e Eva, em ser Ele Deus, Rei de todo o universo, o homem vice-regente da criação, e para viver em comunhão com o seu Criador. No mandato espiritual, Deus exige do ser humano comunhão, que se observe o dia de descanso e a obediência em sua ordem, e também é a sua ordem em não comer do fruto. Assim, a resposta da humanidade no seu relacionamento com Deus deve ser dada através do cumprimento dos mandatos. A nossa resposta é dada no cumprimento desses mandatos, social, cultural e espiritual. Essas observações, então, meus irmãos, são muito importantes para nós.
Quando pensamos em relacionamento com Deus em nossos dias, pensamos em uma manifestação, me perdoe o termo, mas infantil e circense. Quando pensamos e olhamos ao nosso redor das manifestações desse relacionamento com Deus, em muitas vezes e nesse empobrecimento do evangelho evidenciado por muitas seitas, por muitas ditas igrejas, ele é infantil e circense. Ele troca a devoção, a humilhação, a confissão de pecados, a exaltação a Deus, a glorificação ao Senhor, por um relacionamento de barganhas, de trocas com Deus. Como se Deus, me perdoe, mas como se Deus tivesse uma carrocinha passando pela rua e estivesse oferecendo algumas bugigangas, e nós então pagássemos por elas e traríamos para dentro de casa para que elas nos abençoassem. A comunhão com Deus é abençoadora. A comunhão pelo Calvário, essa comunhão havia sido quebrada, nós vamos falar sobre isso depois. Nós estamos falando aqui desses mandatos ainda antes da queda. Mas esse relacionamento ele é abençoador. E essa redução que se faz desse relacionamento e desse mandato espiritual, meus irmãos, é a derrota na vida de qualquer homem e mulher. É manipulação do sagrado. É promoção pessoal de indivíduos que se colocam no patamar como que detentores da graça, do poder de Deus e que dão a quem pagar mais. A nossa relação com Deus e o nosso mandato, o cumprimento do mandato espiritual, meus irmãos, não pode ser reduzido a essas expressões circenses, espetáculos, piadas, manipulações, onde pessoas têm sido subjugadas a lideranças que servem não a Deus e servem apenas a si mesmas. Deus estabeleceu o mandato espiritual como bênção na vida do homem e da mulher, da família, da sociedade. O ser humano, nessa nova expressão, inverteu os papéis. Tornou-se senhor e Deus tornou-se servo. Esse elemento de senhorio, ele é essencial no relacionamento com Deus. E eu sei que ele nem sempre é lembrado por todos nós. Deus é o Senhor. Um aspecto central que transita por toda a revelação bíblica é o reino de Deus. Deus é rei, soberano e absoluto. E essa visão de senhorio humano, essa visão de senhorio divino, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do crente, ela não pode ser banida do nosso coração, meu irmão. Quem é o Senhor da nossa vida, do nosso coração, da nossa família? Isso é fundamental. É importante entendermos isso. Hoje o que temos é uma visão, até mesmo nas frases que se usam do evangelismo, onde abra o seu coração e aceite Jesus. Deixe Jesus entrar no seu coração. Invertem um papel onde o Jesus se torna apenas um hóspede divino. E o Senhor da casa sou eu. Isso é manifestado em canções da nossa época.
Não sabemos se a casa é nossa ou se a casa é de Deus. Jesus não é um hóspede divino. Um texto isolado, fora do seu contexto, é usado para dizer como se Jesus estivesse batendo a porta e, de maneira ali muito humilde, estivesse pedindo àqueles que são detentores do poder de permitir ou não permitir que Jesus entre no coração. Podemos falar sobre isso em outro momento, mas busque a narrativa bíblica. O texto está falando para crente e não para o não crente. O texto está sendo escrito para uma igreja. Não fala de conversão, mas fala exatamente de submissão a esse que já é Senhor. Então é fundamental entendermos isso. Vivemos nossa vida com expressões onde Deus é o Senhor da nossa vida ou não. Isso fica muito claro, meu irmão e minha irmã. Muito claro. Basta observarmos a dedicação do nosso tempo, as nossas conversas, as nossas tomadas de decisão. Nelas está a vontade de Deus e o senhorio, ou a minha e a sua. Muito bem, irmãos. Quando falamos de aliança, pacto, se pensa em nossos dias que Deus ele tem um pacto, um compromisso comigo. Até isso se deturpou. Onde Deus está obrigado a fazer algumas coisas por mim. E onde Deus tem que ser fiel a mim. Fiel a mim. Uma deturpação do mandato espiritual. O pacto e a aliança nos fala do nosso compromisso com Deus. Do nosso compromisso com Deus. O pacto nos fala não de uma aliança entre iguais, mas de uma aliança voluntária, soberana, unilateral, onde Deus tomou a iniciativa de nos colocarmos em seu relacionamento e como Senhor, como Rei, como Deus absoluto, estipular as normas desse pacto, dessa aliança, porque nós não temos condição. A aliança, ela não é feita entre iguais. Ela não é uma aliança onde os dois lados podem, por serem iguais, colocarem as regras da aliança. A aliança é um pacto de amor que Deus fez por mim e por você. Mas nós devemos obediência. Tudo isso é uma introdução para o que nós vamos falar aqui ainda. Deus é o Senhor. Ele não precisa que seu governo seja autorizado. Deus não precisa que eu autorize o governo de Deus sobre a minha vida. Ele governa. O que eu preciso fazer é me submeter, é buscar viver esse governo, porque ele está sobre minha vida, querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. É preciso nos humilharmos e reconhecer que muitas vezes é preciso fazermos essa reflexão. Nos humilharmos e reconhecermos que muitas vezes o nosso ego é o Senhor das nossas vidas. As impulsões e inclinações do nosso corpo, do que somos, se tornam senhores da nossa vida. Deus é o Senhor absoluto. Mas muitas vezes nós nos tornamos servos das nossas vontades e não da vontade de Deus. Meu irmão, o mandato espiritual envolve comunhão, mas ele também envolve obediência. Mais uma vez, pensando sobre o que tem sido feito do Evangelho, se apresenta um Evangelho onde obediência não é necessária. Onde vida com Deus é apenas buscar aquilo que nós precisamos.
eu preciso de sustento, eu preciso de segurança, eu preciso de um milagre, então eu vou ser cristão, ou eu vou para a igreja, ou eu estou na igreja. E quantas pessoas estão dentro da igreja ainda com esse tipo de mentalidade? É lógico, louvado seja Deus por isso. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor faz milagre nas nossas vidas. Mas porque Ele nos criou para Ele, somos dele, Ele cuida do que é seu. Ele cuida do que é seu, somos seus filhos, Ele nos colocou num relacionamento pactual, onde Ele nos deu a graça de que pelos méritos de Jesus, fomos agora colocados na condição não apenas de criatura, mas de filhos de Deus. E Deus é um Pai melhor do que nós. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, se nós que somos pais sabemos dar coisa boa aos nossos filhos, quanto mais Deus. Então fique tranquilo. Aquete a tua alma e o teu coração. O Senhor cuida do que é seu. O Senhor cuida dos seus filhos. Mas não vamos, em nome de Cristo Jesus, nos esquecer que essa comunhão também envolve obediência. E aí nós chegamos então aqui ao nosso ponto de hoje, o dia de descanso. O dia de descanso. Nós vamos observar em Gênesis 2, abra sua Bíblia, Gênesis 2, versículo 2 e 3. Gênesis 2, versículo 2 e 3. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Meus irmãos, aqui entra em cena, na narrativa, o Sabat, ou o sábado. E é interessante percebermos que sábado não é o dia, não é o nome de um dia da semana. Na narrativa bíblica não é isso. Sábado não é o nome de um dia da semana na narrativa bíblica. Sábado significa descanso. Significa descanso. Nós temos aqui então esse momento onde Deus, tendo feito toda a obra, todo o trabalho de criação e concluindo com a criação do ser humano, o Senhor descansou desta obra. Desta obra. O sábado não é uma instituição judaica, ela é uma instituição divina. Antes de termos o próprio judaísmo, Deus já havia estipulado um dia de descanso. Mas aí precisamos perguntar, descanso de quê? Descanso significa não fazer nada. Alguns entendem que esse dia de descanso é um dia onde nós vamos realizar todas as nossas vontades por um bel prazer. Não poucos entendem que o propósito desse dia é somente proporcionar o descanso, o repouso, o lazer, após uma semana estressante de trabalho. Afinal de contas, no mandamento do Senhor está escrito, né? Êxodo 20, versículo 10, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E ao mencionar aqui os animais, os servos, sim, há aqui claramente uma questão de descanso, de fim de um trabalho. Mas o propósito é apenas recuperar as forças? O propósito é apenas ficar sentado ou deitado numa rede com os pés para o alto? Repouso, meu irmão, não significa cessação de trabalho.
não significa que cessou-se todo o trabalho e que eu preciso ficar sem fazer nada. Nem significa que agora esse momento é meu. É o dia de descanso, ele é meu. Eu vou viver para mim. Não. Na narrativa bíblica, ao observarmos aqui e considerarmos primeiro a ideia de descanso como fim de trabalho e não fazer nada, não se aplica ao próprio Deus. O texto diz que Deus descansou da sua obra. Descansou do que tinha feito. Mas ao olharmos a reflexão lá, a referência em Mateus 5,17, Jesus Cristo diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus descansou do que estava fazendo, mas Deus não deixou de trabalhar, não deixou de governar, não deixou de ser Deus. Repouso significa o envolvimento numa nova atividade. E falando aqui a respeito do relacionamento com Deus, significa nos envolvermos de uma maneira mais dinâmica no nosso relacionamento com o Senhor. No dia a dia temos afazeres, temos obrigações, temos trabalho, estamos em busca de suprir o pão de cada dia através do trabalho que Deus nos deu. Lembrando sempre que trabalho não é maldição, trabalho é bênção, foi Deus que o criou. Mas aqui observamos então que esse repouso é fim a esse trabalho e nos dedicarmos ao relacionamento mais íntimo, mais profundo com o nosso Deus. Ao criar o sábado, o dia de descanso, Deus estava concedendo ao homem uma bênção maravilhosa, a oportunidade de se relacionar com Ele de maneira ainda mais íntima e profunda. Não era dia de Adão se preocupar com o nome de animais. Não era dia de Adão se preocupar com os afazeres em ajudar Eva. E nem Eva com Adão. Mas era o dia em que ambos deveriam se dedicar ao Senhor. Ainda nessa reflexão, observamos, por exemplo, que o Senhor mesmo, no versículo 3, abençoou o dia sétimo e o santificou. O elemento de santificação, ou seja, o Senhor separou, né? Separou esse dia para um fim específico, para Ele. Para Ele. Todos nós sabemos bem que quando alguma coisa é santificada, ela é tirada do uso comum e colocada para um fim específico, separada para Deus. Então Deus o santificou, Deus consagrou aquele dia para Ele. E o ser humano deveria viver naquele dia para Deus, se relacionando com Ele. O termo, então, aqui nos traz essa ideia de estabelecimento de um dia de comunhão de maneira mais específica. O Senhor abençoou. Deus não só santificou, Deus abençoou esse dia. Ou seja, nesse relacionamento, o homem receberia bênção, graça sobre a sua vida. Van Gruner diz: portanto, esse tempo foi declarado um canal, um verdadeiro meio potencial para o contato direto entre Deus e o homem. E mais, um resumo: esse é o tempo para o homem cultuar a Deus. Em resumo, melhor dizendo, Van Gruner diz, em resumo, esse é o tempo para o homem cultuar a Deus. É tempo de fazer tudo o que pode para ter comunhão direta com Deus. Assim, então, Deus descansou no sábado de tudo o que fizera. Assim, o homem deveria também descansar. Depois de trabalhar 6 dias, de se afadigar, o homem deveria descansar em Deus, no relacionamento pactual, em maior
comunhão com o Senhor. Esse dia inclui tanto o culto público quanto o culto pessoal, privado, culto particular, e contempla todas as expressões possíveis de adoração ao nosso Deus. Não significa ficar na clausura, não significa ficar isolado, não significa ficar escondido, mas significa ter uma percepção maior ainda de um dia vivido para a glória de Deus, nos relacionamentos familiares, na dinâmica do serviço na igreja, no serviço ao próximo e também na leitura e meditação da palavra de Deus, no abrir o coração diante de oração com o nosso Deus. É necessário ainda dizer, meus irmãos, que a mudança da guarda do sábado, e aí já uma fixação, né, de um dia, e esse dia sendo chamado sábado, essa mudança desse dia chamado sábado para o domingo, ele precisa ser refletido por nós aqui de maneira breve. Van Gruningen diz que uma vez que o homem pecou, o sábado foi colocado num plano recriador ou redentor de Deus. O dia da ressurreição e o dia de Pentecostes marcaram historicamente o início desse ato recriador de Deus. Ou seja, Deus trouxe um novo significado ao dia de culto ao seu nome, glorificação na pessoa do Filho, que ressuscitou no primeiro dia da semana, e também a descida do Espírito Santo, que foi no primeiro dia da semana. Então, tanto a ressurreição quanto o Pentecostes se tornou o dia específico em que uma sétima parte desse tempo semanal, ou desses dias que vivemos, ele deve ser dedicado ao nosso Deus. Então, o próprio Senhor do sábado, Jesus Cristo, e ele se mostrou Senhor do sábado nas relações com os fariseus, ele mesmo transferiu através da sua ressurreição o dia de culto, o dia de celebração do sábado dos judeus, daquela construção judaica, para o domingo cristão, onde nós cultuamos ao Senhor. Este foi o dia em que ele ressuscitou dos mortos, apareceu aos seus discípulos e derramou o seu Espírito sobre nós. Meus irmãos, ainda há uma quantidade muito grande de cristãos que caminham sem entender muito bem esse tema que nós estamos abordando, o Dia do Senhor. Alguns por conveniência e outros até por ignorância. Oscilam entre guardar e obedecer e o não guardar e o não obedecer. É muito interessante porque muitos de nós, irmãos, nos tornamos senhor do sábado ou senhor do domingo. E nós o administramos segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. Deixe-me fazer um parêntese. Nós agora estamos em confinamento e não podemos ir à igreja. E não queremos reforçar essa ideia de igreja só aquele local. Somos igreja ou parte da igreja do Senhor. No entanto, as recomendações bíblicas e a própria cultura bíblica é de dedicação ao culto público ao Senhor num dia específico. E há pessoas que vivem essa relação cristã ausente dessa comunhão. Por exemplo, meu irmão, mesmo hoje, observe, você, sua família, estamos no mês da família, você e sua família deve observar, separar o dia de hoje para participar desse momento. Ao vivo, não apenas ouvir depois, tudo bem, quero ouvir novamente, ótimo. No entanto, deve ser separado pela família esse momento, onde mesmo que, não de corpo presente, mas nós nos reunimos diante da palavra de Deus e prestamos culto ao Senhor. Logo mais à noite. Então, assim, meus irmãos, observamos de maneira clara que muitos irmãos têm negligenciado isso.
têm negligenciado esse momento e agora podem fazer uso desse momento assistindo, participando na hora em que bem entender. E já não há uma programação, não estou generalizando, mas em muitas casas não há uma programação e um entendimento que hoje é dia do Senhor. E que devemos então colocar toda a família em volta dessa palavra de Deus e cultuarmos ao nosso Deus. Logo mais à noite teremos culto ao Senhor, meu irmão. Deus, ele não está preso a uma dinâmica espacial. Todos nós reunidos em um lugar, então é culto, porque ali estamos todos ali e o Senhor se faz presente. Mesmo nessa dinâmica distante, quando eu falo por aqui, e você aí do outro lado abre a Bíblia, ora, lê, adora ao Senhor, se quebranta, confessa seus pecados, nós estamos cultuando ao nosso Deus. O reverendo Hernandes faz uma observação que eu acho muito relevante para o nosso momento. Ele diz assim: a observância do dia do Senhor é uma expressão de amor de Deus por todos nós e uma oportunidade para estreitarmos nossa comunhão com Ele e nos deleitarmos nele. Devemos nos alegrar em Deus mais do que nas bênçãos de Deus. Deus é melhor do que as suas dádivas. Como eu falei na semana passada, meu irmão, a essência de tudo que nós estamos falando é um relacionamento com Deus. Se deleitar nele. Há tantas canções que entoamos que pesam sobre a nossa consciência ou deveriam pesar. Porque as cantamos como expressões de amor e nas próprias letras algumas vezes dizemos: Senhor, eu te amo, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a razão da minha existência, o Senhor... Mas devemos lembrar que nessa dinâmica de amor e relacionamento, Deus é o Senhor da nossa vida. Guardamos o dia de domingo para dedicar ao nosso Deus? Ou abrimos mão dele com maior facilidade para qualquer outro tipo de atividade e recreação? Jerônimo, um dos pais da igreja primitiva, disse: o domingo é o dia da ressurreição, é o dia dos cristãos, é o dia da igreja. Devemos colocar isso em nosso coração, meus irmãos. A grande bênção é poder criar os filhos nessa dinâmica. É ensinar os nossos filhos a amarem a Deus mais do que a qualquer outra coisa. Uma família bem estruturada, uma família cristã bem estruturada, é uma família que dedica tempo também ao Senhor em culto público. Separa o dia de domingo, é aquela dinâmica tão antiga mesmo da vivência familiar de cristã. É acordar os filhos, é chamá-los, é alguns indo meio que sonolentos pelo caminho. E nós vamos voltar a essa dinâmica. Deus vai nos conceder a graça de voltar a essa dinâmica, de nos reunirmos no templo enquanto construção. Mas devemos hoje já viver isso em nossas vidas e não desprezar, porque o desprezo, a obediência, a guarda do dia do Senhor e a dedicação à leitura bíblica, ao culto, trazem profundos prejuízos à vida cristã e prejuízos à família. A dedicação a diversões, televisão, esportes e mesmo até a ociosidade no dia do Senhor estão levando crentes à frieza espiritual e temos famílias vivendo profunda frieza espiritual porque se acostumou a ficar em casa e alguns até dizem que eu vou ser crente na minha casa. Essa não é a vontade de Deus para nós. Crentes que se ausentam da convivência cristã, do relacionamento e da guarda de um dia específico para cultuar ao Senhor de maneira proposital, livre, estão pecando, porque estão contrariando a vontade
de Deus. Precisamos voltar, meus irmãos, à ideia do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. É preciso que a igreja se arrependa e se humilhe. É tempo de rendermos ao Senhor todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Meu irmão e minha irmã, seja o Senhor Jesus Cristo o Senhor absoluto da sua casa. Hoje, nessa manhã, declare como Josué: vocês podem escolher servir a outros deuses, no entanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Quantas outras considerações poderíamos fazer aqui? Mas pelo horário, nós vamos encerrar, suplicando que o Espírito Santo de Deus mesmo continue falando ao seu coração e fazendo essas aplicações. Nós estamos no mês da família e o nosso tema é Família Forte, Igreja Forte. Uma família forte é uma família que vive em comunhão com Deus, que obedece à sua vontade, que observa o dia específico de comunhão com os outros irmãos, que ensina aos seus filhos isso. Essa é uma família que com certeza estará sendo fortalecida pelo Senhor e na força do seu poder. Fechemos os olhos. Deus eterno, Pai querido e amado, honras, glórias e louvores ao teu nome. Obrigado pela tua sabedoria, governo, senhorio sobre as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos trouxe à existência e nos trouxe para um relacionamento contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos essa dinâmica de comunhão ao Senhor. E nesse ponto específico, a não fazermos pouco caso do dia de domingo, do dia de culto ao Senhor, do nosso sábado, do nosso descanso, das atividades seculares e aplicação específica, adoração e louvor ao teu nome. Quando voltarmos, ó Pai, ao templo, conceda-nos a graça de que tenhamos aprendido e exercitado essa prática em nossas casas. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor abençoe cada família, cada irmão e irmã nessa manhã. Oramos confiados no nome bendito, santo, lindo, sublime de Jesus, o Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Um forte abraço. Às 18 horas nós nos vemos. Paz.